Olá pessoal, tudo bem? Tranquilo com vocês? Então hoje a gente dá sequência aí ao nosso estudo das funções de várias variáveis, estudando, né, já nosso amigo, né, como encontrar os pontos de máximo e mínimos das funções agora de várias variáveis. Tá bem? O que vocês vão perceber ao longo dessa aula é que a lógica é exatamente a mesma. Tá? A diferença é que agora, em vez de ter uma variável como a gente tinha antes, né, achar o ponto crítico, derivada igual a zero, atribuir valores próximos lá, ou o teste da segunda derivada, né, como a gente já estudou, ver se é côncava, se é convexa, né, função convexa, tem ponto de mínimo, côncava, tem ponto de máximo, tá bem? O brinquedo é exatamente o mesmo, só que agora a gente vai estar falando de várias variáveis e, claro, tem uma pimentinha, um salzinho um pouquinho a mais, né? Vocês vão ver, mas eu acho que vai ser tranquilo, né? Eu só espero que vocês tenham aí relembrar, vocês vão ter que relembrar um pouquinho cálculo de determinantes, tá bem? Mas vocês vão ver que não é nada demais, tá bem? Bom, vamos lá, né? Vamos começar. Bom, conforme já vimos, um dos principais usos da derivada é justamente a determinação de valores extremos de função. Então, aqui para nós a economia, né? Achar o ponto de lucro máximo, de custo mínimo, do máximo da utilidade, enfim. Né? O brinquedo aqui que vocês já viram como é, né? Ao longo do curso, vai ser sempre nessa pegada aí, tá bem? Bom, então nessa aula a gente vai usar derivadas parciais, né? Justamente para identificar esses pontos de máximo e mínimo das funções de várias variáveis. Tá bem? Bom, vamos começar uma definição para duas variáveis aqui, né? Então, olha só. Uma função de duas variáveis tem um máximo local no ponto x igual a y igual a b, se para todos os valores dessa função, o ponto, né, o valor no ponto a e b for maior do que para todos os outros valores no conjunto dos reais. Tá bem? Então, se o maior valor dessa função é justamente no ponto AB, é porque essa função tem um máximo local no ponto AB. Beleza? Então, esse ponto vai ser chamado aqui de máximo local. Tá? Agora, se para todos os outros valores, né, de x e de y, essa função tiver um valor maior ou igual, né, do que no ponto AB, o que está acontecendo? Essa função, então, ela tem um mínimo local justamente no ponto AB. E, afinal de contas, todos os outros valores são maiores ou iguais, né, ao valor dessa função no ponto AB. Logo, ela tem um mínimo local. Tá? Mesma coisa de antes, tranquilo? Mesmo brinquedo, tá? Então, lá. Se as inequações valerem para todos os pontos x e y, domínio de f, então f vai ter lá um máximo e um mínimo absoluto. Tá bem? Local, porque é na vizinhança. Absoluto é quando a gente olha para a função como um todo. Tá? Então tá aqui um desenho. Ó. Aqui a gente tem o nosso eixo do z, o nosso eixo do y, o nosso eixo do x. Aqui ó, tem um mínimo local e um mínimo absoluto. O máximo local, o máximo absoluto. Tranquilo, gente? Mesma coisa de antes. Não mudou nada. Tamo junto. Tá? Bom, pontos críticos e valores extremos. Como é que eu achava o ponto crítico de uma função lá de uma variável, né? Sei lá, y igual a x. Como é que eu achava esse ponto crítico? Bom, eu derivava e igualava a zero, não é? Olha só, teorema. Se f tem um máximo ou mínimo local no ponto AB e as derivadas parciais de primeira ordem de f existem nesses pontos, então derivada parcial de f em relação a x no ponto AB é igual a zero e a derivada parcial de f em relação a y no ponto AB é igual a zero. Ou seja, para eu achar os pontos críticos, o que eu faço? Derivo igual a zero, derivo igual a zero. Tá bem? Só que agora, quando eu falo em derivada, eu estou dizendo as derivadas parciais. Tranquilo, gente? Mesma coisa? Isso é, o gráfico de f tem um plano tangente em um máximo ou mínimo local, portanto, o plano tangente deve ser horizontal. Tá bem? Deriva igual a zero, inclinação
da tangente, então agora é um plano tangente, não é a reta tangente, né? Porque não estamos mais no mundo de uma variável. Então é plano tangente, ele tem inclinação nula. Tranquilo? Então um ponto A e B é chamado ponto crítico de f se a derivada parcial em relação a x é igual a zero e a derivada parcial em relação a y é igual a zero. Ou se uma das derivadas parciais não existir. Naquela pegada nossa lá, quando tem quina e tudo mais, mas aqui para nós sempre vai existir, tá bem? Bom, o teorema diz que se f tem um máximo ou mínimo local em AB, então AB é ponto crítico de f. Tranquilo? Então, derivadas parciais igual a zero, tem o ponto crítico. Bom, no entanto, como no cálculo de uma variável, nem todos os pontos críticos originam máximos ou mínimos. Né? O ponto crítico, a função pode ser máximo ou mínimo local, ou nenhum dos dois. Lembra lá que a gente estudou quando tem uma dobra? De uma dobra, o que acontece? A derivada era zero, só que eu tinha valores menores do que essa função e tinha valores maiores. Lembra? Acho que era x ao cubo, né? Ela vem fazer tipo um S, assim, né? Aí, apesar da derivada aqui ser igual a zero, não era nem máximo nem mínimo, né? Tinha valores menores, valores mais altos. Aqui é a mesma coisa, tá bem? Mesma coisa. E esse tipo de ponto, que a gente não vai conseguir dizer se é máximo ou mínimo, a gente vai chamar de ponto de Celo, tá? Já vai ficar claro o porquê disso. Então, vamos lá. Um exemplo de pontos críticos aqui de várias variáveis, tá? Identifique, então, os pontos críticos de f de x, y, tá? Então, aqui é x ao quadrado mais y ao quadrado menos 2x mais 1. Então, a primeira coisa que eu faço, derivada parcial da função em relação a x, 2x menos 2, tranquilo? Derivo, então, igual a zero. Igualou a zero, x é igual a 1, né? Passou esse 2 para o outro lado, dividiu, pá, x igual a 1. Tranquilo? Derivada parcial em relação a y, y só aparece aqui, então é 2y, igualando a zero. Bom, isso só acontece se o y for zero, tá? 2y igual a zero só acontece se o y for zero. Então está aqui o nosso candidato a ponto de máximo e mínimo, né? Ou melhor, o nosso ponto crítico é o ponto x igual a 1, y igual a zero. Tranquilo? Bom, determinar se é máximo ou se é mínimo, daqui a pouquinho, tá? Por enquanto a gente está só identificando os pontos críticos aqui, tá? Exemplo 2, uma nova função aqui, x ao quadrado mais y ao quadrado menos 2x menos 2y mais xy. Identificar pontos críticos. Derivada parcial igualou a zero, está aqui, 2x menos 2 mais y igual a zero. Derivada parcial em relação a y, 2y menos 2 mais x, né? Derivou, lembra lá, derivou em relação a y, x é como se fosse constante, né? Então, sobreviveu o x aqui, eu tenho esse sisteminha aqui com duas equações. Bom, e agora? Como é que resolve esse sistema aqui? Bom, eu acabei isolando o y na equação de cima, daí poderia isolar o x aqui, por exemplo, na equação de baixo. Poderia ser, mas eu isolei o y na equação de cima e substituí na de baixo, tá? Então, o y ficou igual, né? Passa para o outro lado o sinal de menos, então ficou 2 menos 2x. Tá? Y igual a 2 menos 2x. Substituiu aqui embaixo, né? 2 que multiplica o y menos 2 mais x. Tranquilo? Igual a zero. Fez o algebrismo aqui, x igual a 2/3. Substituiu esse x, podia ser na de baixo ou na de cima, tá? Eu vou obter então que y é igual a 2/3 também. Tranquilo? Logo, é o ponto 2/3 e 2/3, né? X igual a 2/3 e y igual a 2/3, que é o nosso ponto crítico dessa função. Tá bem? Então, ponto crítico, vocês lembram bem, derivadas parciais igual a zero, pode ser um ponto de máximo ou um ponto de mínimo, né? Ou pode não ser nenhum dos dois, né? Pode ser um ponto de Celo aqui também. Tranquilo, gente? Pegar derivadas parciais igual a zero, mesma coisa que a gente está fazendo até agora. Por enquanto, tudo tranquilo, tudo favorável. Beleza? Mais exemplos. Eu tenho aqui uma função que é xy, tá? Vamos lá, derivadas parciais igual a zero. Né? Derivada parcial dessa função em relação a x é y. Derivada parcial dessa função em relação a y é x.
Logo, o ponto crítico é 0 e 0, né? Afinal de contas, é a derivada parcial igual a zero. Então, y igual a zero e x igual a zero, tá? Então, o ponto crítico é 0, 0. Só que o que acontece aqui? Olha lá. Se a gente olhar a vizinhança do ponto 0, 0, o que está acontecendo? Caso x for positivo e y seja positivo, ou caso x seja negativo e y seja negativo, a gente vai ter valores positivos dessa nossa função, tá bem? Então, olha lá, se eu tenho x maior que zero e y maior que zero, bom, multiplicou os dois, dá um valor positivo. Agora, se x e y são valores negativos, multiplicar do negativo com outro negativo dá um positivo. Então, em ambos os pontos, né, para x e y maior ou menor, né, a gente vai ter valores maiores que zero dessa função. Então, aqui, esse ponto crítico aqui, 0, 0, ele é um candidato a ponto de mínimo, né? Máximo não pode ser, porque tem valores para qualquer x negativo, y negativo, ou x positivo e y positivo, a minha função tem valores maiores do que no ponto 0, 0 com o valor 0. Tá bem? Agora, se x é positivo e y é negativo, ou x negativo ou y positivo, o que acontece? Se eu tiver um valor negativo multiplicado por um valor positivo, multiplicou, dá negativo, né? Então, o que está acontecendo? Sempre quando eu tiver sinais cruzados aqui, eu vou ter valores menores do que zero para essa f de xy aqui. Entenderam, pessoal? Olha lá. No meu ponto crítico, o valor da função é zero, né? Porque o ponto crítico é 0, 0, então o valor da função é zero. Só que sempre quando eu tiver tanto valores de x como valores de y positivos, ou ambos negativos, de modo que a multiplicação dá positiva, eu vou ter valores maiores que zero. Então, esse ponto crítico, no máximo que ele vai ser, é ponto de mínimo, não é? Só que, quando eu tiver valores de x positivos e y negativo, ou o contrário, né? X negativo e y positivo, ou seja, sinais cruzados, a multiplicação dá um valor negativo. Logo, eu tenho sempre valores menores do que zero. Pegaram? Então, esse ponto 0, 0 aqui, o meu ponto crítico, ele não é nem máximo e nem mínimo. Tá bem? Porque no domínio dessa função eu tenho valores menores e maiores que o ponto de zero. Tranquilo? Então, o que acontece? Esse valor, né, da função ponto 0, 0, né, o valor zero dessa função, ele não é um valor extremo. Tranquilo, gente? Então, olha lá, meu ponto crítico não é nem de máximo e nem de mínimo. Tá? E aí, como eu já falei, já até adiantei isso, ele vai ser um ponto de Cela dessa função. Tá? Exemplo 4 aqui, ó. Determine os valores extremos de y ao quadrado menos x ao quadrado. Derivadas parciais igual a zero. Derivadas parciais é menos 2x e 2y aqui, né? Para y. Logo, isso aqui só acontece, né? Igualado a zero. Logo, esses dois valores têm que ser zero, né? Tanto x quanto y. Então, ponto crítico é o 0, 0. Mas olha lá de novo. Quando o x é zero, o que acontece? f de xy é y ao quadrado. Tá? Então, para qualquer valor de y, desde que ele seja diferente de zero, eu tenho o quê? Valores positivos dessa função. Tá bem? Então, olha lá, se y for menos 2 ao quadrado é 4. Tá? Então, mesmo para valores de y negativo, os valores dessa função ficam positivos. Tá bem? Positivos e maiores do que o zero. Tranquilo? Logo, o meu ponto crítico aqui, de máximo ele não vai ser, porque para todos os valores de y, essa função tem, para todos os valores de y diferentes de zero, essa função tem valores maiores do que zero. Tá bem? Então, esse ponto crítico pode ser de mínimo, por enquanto. Só que olha só, quando o y é igual a zero, o que acontece? Eu vou ter menos x ao quadrado, né? A minha função vira menos x ao quadrado. Só que aí o que acontece? Para qualquer valor de x, como é menos x ao quadrado, eu tenho que os valores dessa função é sempre negativo. Tá bem? Porque tem um menos aqui na frente. Menos 2 ao quadrado, 4, só que tem menos na frente, menos 4. Tá bem? Então, o que acontece? Essa função, esse ponto 0, 0, esse ponto crítico aqui, ele também não é um ponto de mínimo. Tá bem? Então,
pela primeira linha ele não pode ser um ponto de máximo, pela segunda linha ele não pode ser um ponto de mínimo. Logo ele não é extremo, também não é nem máximo nem mínimo. Tranquilo? E aí, como eu já falei, vai ser um ponto de cela dessa função aqui. Tranquilo, gente? Pegaram a ideia do negócio? O brinquedo é o mesmo. Até agora não mudou nada, a não ser considerar derivadas parciais, né? Não mudou em nada o nosso brinquedo lá das funções de uma variável. Tranquilo? Bom, os últimos dois exemplos ilustram o fato de que uma função pode não ter um máximo nem um mínimo em um ponto crítico. A figura abaixo mostra como é possível. Então aqui a gente tem o nosso z igual a y² menos x², que é exatamente essa função aqui do nosso último exemplo 4, tá bem? E o que acontece? O f no valor do ponto crítico, né, x igual a 0 e y igual a 0, ele é o máximo na direção do eixo x, tá? Mas é o mínimo na direção do eixo y. Olha só, aqui é o y, né? O y é como se fosse essa reta aqui, né? Cruzaria aqui para valores negativos, né? Então o que acontece? Ele é o mínimo, né? Tem uma parábola nesse sentido, mas na direção do eixo x, né? Que é a direção que vai aqui nessa diagonal, é uma parábola para baixo. Então aqui seria o máximo ao longo do eixo x e o mínimo ao longo do eixo y. Tá bem? Então ela, dependendo do caminho que eu estou fazendo, ela é máximo ou mínimo. Tá? Logo ela é um ponto de cela. Ela não é nem máximo nem mínimo, ela é um ponto de cela. Tá? Então olha lá. Quando o x é igual a zero, né? Se eu estou olhando ao longo do x igual a zero, eu tenho uma parábola y². Agora, ao longo do eixo do y igual a zero aqui, o que acontece? Eu tenho uma parábola com sinal de menos na frente, logo ela é assim. Tá? Então, ao longo, na vizinhança aqui do ponto 0, 0, eu tenho ponto de máximo, né, para menos x², e eu tenho ponto de mínimo para y² aqui. Tá? Logo, ele é o que a gente chama de ponto de cela. E aqui visualmente vocês já podem ver o porquê que se chama ponto de cela. Vai dizer que isso aqui não parece uma cela, aquela para sentar aqui num cavalo e sair andando. Por isso que se chama ponto de cela. Tá bem? Ao longo da vizinhança do ponto 0, 0 aqui, ele é tanto máximo quanto mínimo. Tá? Tranquilo isso, pessoal. Lá nas funções de uma variável, essas situações elas não eram tão comuns, né? Ou pelo menos a gente não destacava tanto elas, né? Quando o ponto crítico ele não era nem máximo nem mínimo, apesar de que lá na aula a gente viu a função módulo, né? A função x², a gente viu, mas agora a gente vai dar um pouco mais atenção para elas, tá bem? Essa questão do ponto de cela aqui. Tranquilo, gente? Bom, e aí, gente, fica a pergunta, né? Identificamos os pontos críticos, né? Pode ser máximo, mínimo ou cela. E aí, como é que eu diferencio esses caras? Como é que eu sei que o ponto é máximo, mínimo ou cela? Bom, aí a gente vai fazer já direto aqui, né? O teste da segunda derivada, tá? Lembram lá como é que era para uma variável só? Se a segunda derivada, primeira derivada igual a zero, segunda derivada positiva, ponto de mínimo, né? Positiva. Lembra lá, fazia o burro, como é que é? A bundinha para baixo, né? Tinha um ponto de mínimo. Agora, se a segunda derivada era negativa, eu tinha aqui um ponto de máximo, tá? Todo mundo na mesma pegada aqui, né? Então, é a mesma coisa. Teste da segunda derivada, só que agora é para funções de várias variáveis, tá bem? Então, olha lá, se eu tenho para um ponto AB, né? Bola aberta, vocês já pegaram, né? Estou no RN agora, então eu estou falando em termos de bola para ver a diferença, para todos os R's, né? Todas as dimensões, eu olhar a vizinhança desse ponto AB. Suponhando, então, que a primeira derivada parcial em relação a x é zero e a relação a y é igual a zero, ou seja, a gente tem que A e B é um ponto crítico, para a gente saber se é um ponto de máximo e mínimo ou não, a gente tem que olhar para esse cara aqui, ó, esse H definido no ponto AB, que é a segunda derivada parcial em relação a x, que multiplica a segunda derivada parcial em relação a y, menos
as derivadas parciais cruzadas, né, em relação a x em relação a y, e em relação a y em relação a x, que é o mesmo resultado, já vimos isso, elevadas ao quadrado. Tá? Esse aqui é a expressão do meu teste da segunda derivada agora. Tá? E aí o que acontece? Se esse valor de h for positivo e a primeira, ou melhor, a segunda derivada parcial em relação a x for maior que zero, eu tenho um ponto de mínimo. Né? Lembra lá? Segunda derivada maior que zero, ponto de mínimo. Segunda derivada menor que zero, ou seja, negativa, eu tenho um ponto de máximo. Tá? Então esse meu h, que vai ser o valor do meu determinante da matriz, a gente já vai ver isso, esse h chama-se hessiano, tá? É a matriz hessiana que a gente vai montar. Se o determinante for positivo e a minha segunda derivada parcial em relação a x for positiva, eu tenho um ponto de mínimo. Se o meu determinante for positivo e a minha segunda derivada parcial em relação a x for negativa, ponto de máximo. Se o determinante for negativo, é ponto de célula. Tá? Aí ele não vai ser nem ponto de máximo nem de mínimo. Tá? Agora, se é igual a zero, então a gente diz que é uma função degenerada, né? Então esse ponto pode ser máximo, mínimo ou célula. Tá? Esse aqui não vai acontecer nos nossos exemplos. Tá? Determinante ser igual a zero. Mas o esquema é esse, né? A gente tem que calcular o determinante. Olha só, para mostrar o próximo slide que fica mais claro. Para lembrar a fórmula de H, é útil escrevê-la como determinante. Então tá aqui. A gente tem o determinante dessa matriz hessiana aqui, né? Ou hessiana, simplesmente, né? Matriz hessiana, que é composta pelo quê? A segunda derivada parcial em relação a x, as derivadas cruzadas aqui, né? Que, pasmem, são sempre iguais, né? E aqui a minha segunda derivada parcial em relação a y. Tá? Como essas duas derivadas cruzadas aqui são iguais, a gente chama esta matriz aqui de simétrica. Tá bem? Ela é uma matriz simétrica. Então, se vocês lembrarem como é que calcula o determinante, este multiplica esse, menos este que multiplica este. Tá? Vai cruzado e volta. Assim. Beleza? Tranquilo? Por isso que fica esta bendita fórmula aqui do meu determinante da hessiana. Tá? Bom, pessoal, para vocês entenderem o porquê diabos dessas classificações aqui, por que o determinante tem que ser positivo e a segunda derivada parcial em relação a x tem que ser positiva ou negativa para eu determinar se é mínimo ou máximo. É a mesma coisa das funções de uma variável só. Só que para isso a gente precisa ter em mente algumas definições, né? A primeira delas é o menor principal líder de uma matriz. O que é o menor principal líder de uma matriz? Bom, o menor principal líder de ordem K é o determinante de uma submatriz onde foram removidas as últimas n-k linhas e n-k colunas. Então, olha só, gente. Aqui é uma matriz que tem duas linhas e duas colunas, ou seja, uma matriz 2 por 2. Tá? Eu quero o primeiro menor principal líder dessa matriz. Como é que eu faço? Bom, este menor principal líder é, na verdade, uma submatriz que pega essas n, que no caso aqui é 2 por 2, menos 1, né? Porque eu quero o primeiro menor principal. Então, diminui o 1, fica uma matriz que é 1 por 1, né? De 2 por 2, diminui o 1 nas duas pontas, fica uma matriz 1 por 1. A matriz 1 por 1 é exatamente a segunda derivada parcial em relação a x. Tá bem? Pegaram a ideia? Então, esse aqui é o meu menor principal líder. Beleza? Bom, podemos classificar matrizes simétricas, n por n, em simétricas. A gente já viu o porquê, né? Esses dois caras são iguais, então essas matrizes são sempre simétricas, né? Podia ter uma matriz 3 por 3, 4 por 4, 20 por 20, o que fosse, tá? Sempre vão ser simétricas aqui quando a gente fala, porque das derivadas cruzadas aqui, né? Teorema de Young lá, que a gente viu, tá? Sempre vão ser simétricas. Então a gente pode classificar as matrizes simétricas em positiva
C e somente C, todos os n menores principais líderes da matriz são estritamente positivos. Então aqui no caso 2 por 2 é mais tranquilo, né? A gente só tem um menor principal líder, né? Então, se este cara for positivo, a matriz é considerada positiva. Tá bem? Agora, a matriz, a gente pode classificar a matriz simétrica em negativa, C e somente C. Os n menores principais líderes da matriz alteram de sinal. Tá? Então, o que acontece? Se o determinante é positivo, tá? Porque o menor principal de ordem 2 é exatamente a matriz, o líder aqui, né, é exatamente a segunda derivada parcial. Se essa segunda derivada for negativa, eu tenho, então, determinante positivo, segunda derivada negativa, eu tenho que essa matriz é negativa. Tá bem? A matriz ela pode ser indefinida, quando os menores principais forem não nulos, mas não se encaixarem nos padrões acima. Tá? Então, indefinida é quando eu tenho qualquer um, eu não classifico nem entre positiva e negativa. Né? Ou não definida, quando algum menor principal for igual a zero. Tá? Então, olha lá, o que diz, na verdade, o teste da segunda derivada? Ele está identificando se H é positiva e aí a gente tem um ponto de mínimo. Ou seja, quando é que eu classifico quando ela é positiva? Quando o determinante é positivo e quando a segunda derivada em relação a x, né, o primeiro elemento aqui dessa matriz, for positivo. Então, se a matriz é positiva, eu tenho um ponto de mínimo. Né? Lembra? Segunda derivada positiva, ponto de mínimo. Agora, quando a matriz é classificada como negativa, ou seja, determinante positivo, primeiro elemento aqui negativo, sinais são diferentes, logo essa função é negativa e se a matriz é negativa, eu tenho um ponto de máxima. Tranquilo? E aí, se H é indefinida, eu vou ter um ponto de célula. Né? Então, quando eu não tenho nem máximo nem mínimo e os determinantes não são nulos, eu tenho indefinida e eu vou ter ponto de célula. Quando é não definida, bom, aí para nós aqui nem vai valer, mas aí eu não consigo dizer se é célula mínima ou máxima. Tranquilo, gente? Pegar a lógica é a mesma, tá? É a mesma. A diferença tá que agora a gente está vendo dentro da matriz esse ano. Tranquilo? Bora para os exemplos então para isso aí ficar bem claro para vocês. Então, olha lá, determine os valores máximos e mínimos locais de uma função aqui que é x ao quadrado mais y ao quadrado menos 2x. Então, primeira coisa, ponto crítico, derivada parcial igual a zero, 2x menos 2 igual a zero, x é igual a 1, derivada parcial em relação a y, 2y igual a zero, então y igual a zero. Meu ponto crítico qual é? X igual a 1, y igual a zero. Agora, a gente precisa montar a matriz hessiana. Como é que a gente monta a matriz hessiana? Bom, a gente pode pegar todos os elementos, né? Segunda derivada parcial em relação a x, aqui já tem a primeira, né? É 2. Segunda derivada parcial em relação a y, já derivei em relação a y, é 2. Né? Agora, para obter a segunda derivada aqui em relação a y ou a segunda em relação a x, basta eu fazer uma vez só, né? Porque elas são iguais. Sempre vão ser iguais. Então, se eu pegar aqui essa primeira linha e derivar em relação a y, bom, aqui não tem y, então é zero. Se essa aqui é zero, essa aqui de baixo também vai ser. Tá? Bom, no ponto 1 e 0, que aqui para nós não vai fazer diferença, porque aqui são só constantes, né? Eu tenho, então, que a matriz fica com essa cara aqui, né? Segunda derivada parcial em relação a x, segunda derivada parcial em relação a y e as derivadas cruzadas aqui. Determinante, 2 vezes 2, 4, menos 0 vezes 0, 0. Então, determinante é positivo, 4. E o primeiro elemento aqui, né, segunda derivada parcial em relação a x, é positivo. Logo, essa matriz é positiva e eu tenho aqui que 1 e 0 é o ponto de mínimo. Tá bem? Tranquilo, gente? Vamos para mais um. Determine os valores máximos e mínimos locais de. Aí está aqui uma função mais complicada, né? Menos 1 sobre 4, x à quarta, papapá. Bom, primeira coisa, ponto crítico. Derivada parcial em relação a x. 4, cai, corta com esse 4, menos x ao cubo mais 1, igual a 0. Logo, eu tenho que
x vai ser igual a 1. Primeira derivada parcial em relação a y. Derivou y, cai o 4 para cá, corta, menos y ao cubo, mais 1. Menos y ao cubo mais 1 igual a 0, que implica, então isolando para cá, né? Fica aqui menos 1, corta com esse menos aqui, né? Eu posso tirar a raiz cúbica de 1 é 1, raiz cúbica de y aqui com y elevado ao cubo é y, então tem y igual a 1, tá? A mesma coisa do x, x igual a 1, y igual a 1, tranquilo? Então, 1 e 1 é meu ponto crítico. Segundo as derivadas parciais, derivada parcial em relação a x, 3 cai para cá, menos 3x ao quadrado. Relação a y, bom, aqui não tem y, então fica 0, logo esse cara aqui também é 0. Segunda derivada parcial em relação a y, aqui está a primeira, né? Mesma coisa, né? Menos 3y ao quadrado. Montei aqui a minha hessiana, né? Só substituindo os valores. Eu tenho que o que então? Determinante. Menos 3 vezes menos 3 é 9, menos 0 vezes 0 é 0. Então, determinante positivo. Primeiro elemento aqui, segunda derivada em relação a x, negativo. Logo, essa matriz ela é uma matriz simétrica negativa e eu tenho que o ponto 1 e 1 é de máximo. Tranquilo, gente? Pegaram a ideia disso aqui? Tranquilo, né? Não é... Parece um bicho de 7 cabeças, mas é só montar a matriz hessiana aqui. Opa, matriz hessiana aqui e já identificar os elementos para ver se é máximo, mínimo ou celo. Mais um exemplo. Determine os valores máximos e mínimos locais desta função aqui. Tá? Primeira coisa, como sempre, derivadas parciais igual a 0. Derivada 5 em relação a x, né? 5 cai para cá, quarta vezes 5, x na quarta, menos, aqui tem x, menos 1, igual a 0. Derivada parcial em relação a y. Cai para cá o 5, y na quarta, menos 16, igual a 0. Então, o que acontece aqui? Eu vou ter x vai ser igual a 1 ou x vai ser igual a menos 1. Bem, elevou para o outro lado, né? Raiz na quarta nos dois lados. Né? Como isso aqui vai ficar positivo, então eu tenho que x vai ser 1 ou x igual a menos 1. Tranquilo? Mesma coisa para o y vai ser igual a 2 ou igual a menos 2. Tá? Bom, portanto, os pontos críticos são, cara, como eu tenho esses 4 valores aqui, né, como solução do meu sisteminha, a combinação desses 4 valores, né, vai ser, então, os pontos menos 1 e menos 2, menos 1 e 2, 1 e menos 2, 1 e 2. Tranquilo? É as combinações que eu tenho. Agora, o que eu preciso fazer? Montar uma hessiana para identificar se esses pontos críticos são máximo, mínimo ou celo. Tá? Como é que eu monto a hessiana? Faço aqui, segunda derivada parcial em relação a x, 4x ao cubo. Derivada dessa em relação a y, aqui não tem y, então é 0. Né? Então, a primeira derivada em y depois de x vai ser 0 também. E a segunda derivada parcial em relação a y é a derivada desse cara em relação a y, que é 4y ao cubo. Tá bem? Eu podia ter aqui, até por questão de espaço, né? Aqui são os elementos da minha matriz hessiana. E aí eu tenho que substituir os pontos aqui, né? Nos pontos, menos 1 e menos 2. No ponto, menos 1 e 2. Está aqui, menos 1 e 2. No ponto, 1 e menos 2. Está aqui. No ponto, 1 e 2. Tá? Então, olha só. Substituir ao longo da minha matriz hessiana. Determinante, negativo com negativo dá positivo. Menos 0, então o determinante é positivo, mas o primeiro elemento é negativo. Logo, o que eu tenho? A matriz é negativa definida, semidefinida, logo eu tenho aqui um ponto de máximo. Tá? Bom, vamos olhar para esse cara aqui. Determinante negativo. Né? Multiplicou menos 4 por 32 é um valor negativo. Menos 0, negativo. Para esse cara aqui, 4 menos 32 dá negativo. O que acontecia quando eu tinha determinantes negativos no ponto? Bom, quando o determinante é negativo, eu não preciso nem fazer nada. Ele é ponto de célula. Tá?
Quando o determinante é positivo e a primeira é negativa, o primeiro elemento aqui é negativo, matriz negativa definida, logo eu tenho um ponto de máxima. Aqui, quando o determinante é negativo, eu tenho pontos de Cella, e quando o determinante é positivo e o primeiro elemento é positivo, eu tenho uma matriz positiva definida, logo eu tenho um ponto de mínimo. Tá tranquilo, gente? Pegaram o brinquedo aqui? Vão saber fazer isso aí lá na lista de exercícios? Tem bastante lá para vocês brincarem. Tá certo, gente? Espero que vocês tenham entendido aí. Aqui, para variar, né? Como sempre, dei uma olhada lá no livro, tem bastante exercícios, tem, enfim, bastante exemplo para vocês se basearem. Tranquilo? Então é isso aí, gente. Bora fazer a lista. Quarta-feira a gente se encontra, tá? Um abraço.